Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo Portela. Pessoal, hoje é com muito prazer, euforia que eu falo pra vocês que finalmente consegui colocar as mãos no Google Pixel 6 Pro. Dá uma olhada só na caixinha, esse aqui é o cara que eu queria testar há algum tempo. Pixel 6 Pro, ele já foi lançado faz... Cara, eu acho que deve fazer uns 2 meses já, mas com esse lance de importar e toda aquela burocracia, demorou para chegar. É um cara que não é vendido oficialmente pela Google aqui no Brasil, então vocês já sabem que quem quiser esse cara tem que importar, tem que abrir mão de garantia, você tá navegando sozinho, meu amigo, se quiser um cara desse aqui. Mas eu vou trazer a minha opinião aqui, porque muita gente faz essa importação, não é o primeiro Pixel que eu venho testar aqui no canal. Eu queria deixar claro para vocês que se você puder, por favor, se inscreva agora no canal, deixa um like, no final do vídeo comenta se você pretende comprar, por que não iria comprar, comenta, tá? Esse vídeo vai acontecer em 3 fases, tá? Eu vou gravar o unboxing desse cara aqui, vocês vão ver eu abrindo a caixa, depois que eu mostrar para vocês ele, a segunda parte, a terceira vou sair, vou fazer umas fotos e vou concluir o vídeo, então não é simplesmente eu abrir a caixa aqui. Esse vídeo vai acontecer em alguns dias, você vai ver obviamente ele direto, mas não vai ser uma etapa só, beleza? Bora lá, olha só, essa é a caixinha dele aqui, esse é o Google Pixel 6 Pro. Eu escolhi essa cor aqui, cara, porque eu acho que é a mais bonita, eu gosto de smartphone com cores legais, com cores nada habituais, pra falar a verdade. Essa aqui chama Sorta Sunny, cara, então ele tem tipo um laranja aqui na parte de cima, vocês vão ver a hora que eu abrir a caixa, essa parte pretinha aqui, que parece o Ciclope, né? E uma partezinha aqui meio creme. Ele também tem o Cloud White e o Stormy Black, tá? Stormy Black. Virando aqui na traseira, vocês estão vendo aqui, ó, tem um lacrezinho aqui desse lado que a gente já vai puxar, né? Bum, um já foi. Vamos puxar o outro lacrezinho, não precisa nem de canivete e pronto. Está deslacrado e agora é só mostrar o bicho. Vamos puxar a caixinha então pra cá? Vamos puxar pra baixo aqui, vamos puxar. Ó, lacrezinho rompido. Olha só, o garoto aqui, ó. Parece um pouco, tem uma diferença pequena pra caixinha, né? E esse aqui, então, é o Sorta Sunny, tá? Olha só, um laranjinha aqui na parte de cima, essa parte pretinha e aqui um cremezinho. Vamos puxar ele aqui e não deve vir muita coisa aqui dentro dessa caixa. Vou deixar ele aqui e aqui a gente tem os acessórios, ó. Aqui um negocinho do Google, vamos ver o que é isso aqui, deve ser os manuais. Tipo um livretinho, né? Ó, um pequeno livro que tem aqui, contém instruções, eu acho, né? E aqui o chip, a chavinha pra gente poder abrir a gavetinha e colocar o chip aqui no cara. E no caso, é só um chip, tá? Um chip só e você pode também colocar um eSIM caso você queira. Então vem isso aqui, aliás, ó, dividido em algumas partezinhas, ó. A chavinha e mais os livretinhos aqui, deixa eu ver. Manualzinho, olha, manualzinho. Até que pequenino, né? Aquele Quick Start Guide, ó. Aqui não vem mais nada, ó. Mais nada além de um cabo, que a gente já vai ver aqui. E vem aqui, ó, um adaptadorzinho OTG. Vocês estão vendo, ó? USB tipo C nessa ponta, USB tipo A aqui nessa outra pontinha, para você utilizar o seu cabo aí, caso você queira. Isso aqui é muito legal. Caso você tenha um dispositivo com um cabo diferente, você vai conectar o teu USB-A aqui, vai ficar o USB tipo C aqui, você fica com o cabo nas duas pontas USB tipo C. Isso já é difícil de acontecer, porque a maioria das pessoas já tem um cabo USB-C nas duas pontas, mas para quem não tem, pode transferir os dados do seu dispositivo antigo, pode usar para conectar em outras coisas, enfim. Vem um OTGzinho aqui e vem mais um cabo, ó. Dá uma olhada, esse aqui é o cabinho, que é também USB tipo C, nas duas pontas, cabo branquinho, que eu nem vou utilizar para falar a verdade. E aqui, ó, não sobra mais nada, tá? Não diferente das outras fabricantes, o Google também não disponibiliza na caixa mais nem carregador e nem fone de ouvido, que já não mandava também, né? Mas então também não vem carregador nesse cara aqui. E vamos pro smartphone, né? Olha aqui, ó. Ele de novo, de pertinho para vocês, o Google Pixel 6 Pro, esse aqui é o 6 Pro, as câmeras vocês já estão vendo aí, ó. Ele tem esse design, ó, que aqui você pode ver que esse bump aqui, ó, ele é bem elevado realmente, não sei se a minha câmera focar aqui, tá vendo, ó? Ele é bem elevado essa parte aqui, né? Vocês estão vendo que é bem elevadinho e é bem diferente do resto do aparelho, né? Você vê que essa parte aqui é bem alta e o resto do aparelho ele é um tanto quanto mais fino. Essa é a cor que eu escolhi, muito bonita, eu acho bem bonito. Bom, vamos virar ele aqui de frente e vou tirar esse
esse papelzinho aqui que cobre a tela. Enfim, essa é a parte da tela, né? Que é a parte frontal do dispositivo. Dá pra ver já aqui o buraquinho pra câmera, ó. Tá vendo aqui? O buraquinho da câmera frontal, que a gente já vai falar dela. Movendo aqui para essa lateral, ó, essa lateral esquerda, a gente não tem nada a não ser aqui, ó, a gavetinha para colocar o chip da operadora, como eu disse, um chip único, tá? Não dá para colocar aqui fisicamente outro, se você quiser, você pode colocar um eSIM, tá bom? Linha de antenas aqui, você tem aqui também 5G, obviamente, até o Sub-6 também. Na parte de baixo a gente tem uma ranhura aqui, não sai áudio pelos dois lados aqui, tá? Sai áudio por um lado só. E acho que é só para ficar esteticamente, não sei, enfim. E aqui o USB tipo C para carregamento e transferência de dados, mais um rasgo aqui para antena. Na lateral direita, aqui o botão de volume para cima e para baixo, que fica abaixo aqui do botão Power, tá? Então é esse o Pixel 6 Pro que eu tanto queria. Aqui na parte de trás as câmeras, e a gente já vai falar um pouquinho delas na sequência. Vamos colocar aqui o bicho para ligar e já vou fazer as primeiras configurações. E olha aí, ó, tá ligando pela primeira vez, já pegou umas marquinhas de dedo. E assim que ele estiver pronto, eu já volto para mostrar ele instalado, todos os meus aplicativos, o backup de todas as minhas coisas já voltado. A gente vai mostrar um pouquinho da tela, mais um pouco do aparelho, falar um pouquinho dele e depois eu venho fazer os meus comentários, porque eu já vou sair para utilizar, vocês vão ver umas fotos aí, embora vá sair outro vídeo falando de fotos e vídeos no Google Pixel. Então se inscreva e não se esqueça de, por favor, fazer o favor para esse cara aqui de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Vamos lá. Bom, pessoal, 2 horas depois de eu configurar todo esse cara aqui, configurar a biometria, voltar meus aplicativos, fazer login, tudo que eu precisava fazer, cá estamos novamente. Vou mostrar na câmera da frente. Olha que bonita essa imagem, tá? Esse é o plano que vem, o plano de fundo que vem com o próprio aparelho, tá? E, cara, esse é o Pixelzão com tela de 6.7 polegadas. Dá uma olhada só nessa traseira do menino. Olha só na câmera da frente. Que bonito. Eu achei bonito. Teve gente falando, nossa, por que você não pegou o preto, né? Mas não, cara. Olha só, vou mostrar de novo. Eu curto um smartphone, sabe, diferente das outras coisas que tem por aí. Eu curti o design, cara. Curti mesmo. Pixel 6 Pro. Bom, bora lá. Olha só ele aí na câmera de cima. Olha que bonito. Já configurei tudo, como eu disse pra vocês. Essa aqui, pessoal, é uma tela de 6.7 polegadas. Certo? Esse display tem 6.7, é um display grande, olha a minha mão. Minha mão não é gigante, mas ele fica grande aqui e tem uma pegada que é muito gostosa. E vou te falar, cara, ele, sabe, ele é glossy, né? Tem uma pegada muito boa sem um case, mas acho que ninguém vai se aventurar a deixar esse cara sem case. Mas falando de tela, pessoal, a tela aqui é 19,5 por 9, então é quase 20 por 9 o aspect ratio aqui. A gente tem um contraste aqui de 1 milhão para 1, né? E, cara, a volta de uma tela aqui em um dispositivo, né? Difícil a gente ver hoje em dia, a não ser o Sony aí com tela até 4K, mas você tem aqui uma tela Quad HD 1440 por 3120 LTPO OLED com 512 ppi de densidade. Quad HD com 512 ppi de densidade, tela OLED com refresh rate que vai até 120. Dá uma olhada, vamos de novo, olha só. Olha a atualização de tela, quando ele percebe, né, ele vai se atualizar dinamicamente, ele percebe o scroll, fica com esse movimento super suave, ó. Se a gente arrastar para cima aqui e segurar, a gente vê os aplicativos, que eu não abri nada ainda, então não tem nada aqui, tá? Aqui para cá tem mais algumas coisas configuradas. Se a gente segurar na tela aqui, a gente vai ter opções de plano de fundo, os widgets aqui, a configuração de tela inicial. Não vou ficar passando por tudo isso aqui. O plano de fundo que você colocar agora, você se adapta, você vai ter uma paleta de cores aqui para poder escolher. Obviamente, vocês estão vendo aqui o Android 12. Esse é o Android 12 no Pixel 6 Pro. Então você pode fazer as configurações disso aqui para ficar muito bonito, digamos assim, tá? É muito legal. Se eu trocar o plano de fundo aqui, eu posso colocar um e ele vai assimilar basicamente as cores que eu quiser aqui no dispositivo. De cima para baixo a gente tem aqui as configurações, né, dos atalhos, digamos assim. Eu sempre esqueço o nome dessa parte aqui. Mas olha só o tamanho dos ícones, tá? A minha rede tá aí, ó, lanterna, não perturbe. O meu Huawei Watch aqui já conectei também, inclusive ele tá carregando. Já configurei aqui o Google Pay neste cara. Tem o controle da minha casa aqui. Para cá
cá a gente tem mais coisas e você pode ainda fazer as configurações de o que você quiser aqui, ó. Dá uma olhada no tanto de coisa que você pode realocar e colocar do jeito que você quiser para ter acesso mais fácil quando você puxar de cima para baixo, certo? Vamos aqui nas configurações do aparelho, olha só, ele está assimilando aqui o plano de fundo, né? Então tá meio cremezinho, batendo com essa cor aqui da traseira, né? E aqui a gente tem várias configurações que eu não vou passar por aqui, por tudo isso aqui, tá? Não vou passar, é só simplesmente mostrando basicamente o dispositivo e vou falar das características para vocês. Mas assim, a primeira impressão que passa é que essa tela aqui é um espetáculo. Óbvio que eu já tô falando aqui depois de mexer mais de 1 hora nele, que enquanto eu configurava ele, eu já tive uma experiência mexendo nessa tela. Enquanto voltava, fazia login nas coisas, baixava meus 156 aplicativos aqui, e não tô falando errado, 156 apps, eu fui dando uma mexida e a tela é realmente um espetáculo. Vamos lá, falar mais um pouquinho de que mais que esse cara tem. Esse cara aqui, pessoal, tem 12 GB de RAM, então mesmo modelo de 128, que é o caso desse aqui, eu não preciso mais de 128, ele tem 128 de armazenamento com 12 GB de RAM. Desta vez, o Google, pelo menos desta vez, ou a partir de agora, não está economizando em hardware, tá? Tem 12 GB de RAM, mais do que o suficiente para qualquer Android. 8 eu já acho muito bom. 12 é acima da média, então aqui tem 12 LPDDR5, então até o momento a memória com maior velocidade de banda de transferência é a LPDDR5 que tem nesse cara, 128 de armazenamento, UFS 3.1, então armazenamento rápido, bateria arredondando aqui para 5.000 mAh, não vem com carregador, você pode comprar um carregador à parte, vai carregar aí até 30 watts, então você praticamente vai ter uma carga relativamente rápida nesse cara, mas você precisa comprar ou pode utilizar o seu carregador que você já tiver aí na sua casa para poder carregar o dispositivo. É 5.000 mAh de bateria. Já na sequência eu vou falar um pouquinho para vocês, depois de testar, sobre bateria, experiência de uso. Este cara aqui vem com um chip da Google pela primeira vez. O Tensor Chip foi desenvolvido pela Google para trabalhar com o próprio hardware da Google, tá? Em parceria com fabricação da Samsung. Ele tem 2 Cortex X1 aqui e é um belo de um cara. Pelo menos nessa 1 hora e pouco que eu mexi aqui, sem nenhum engasgo. É obviamente que a gente não esperaria ter nenhum engasgo, mas como eu disse, a Google com hardware de ponta, não só apostando em software, que eles são os caras que fabricam o software de praticamente quase todos os smartphones que a gente vê no mercado, fora os iOS e alguns da Microsoft ainda sobreviventes. Além do Tensor Chip, ele tem um coprocessador que é o Titan M2, responsável aí pela parte de segurança do dispositivo. Vou mover aqui para baixo de novo, na câmera de cima, para vocês olharem, porque a gente vai falar um pouquinho mais agora de câmeras novamente, tá? A gente tem aqui 3 câmeras, pessoal. A gente tem um flash aqui, vocês estão vendo o flashzinho. Esse dispositivo tem 3 microfones com cancelamento de ruído para você, tá? Ele tem uma câmera aqui, esse é o sensor periscópico, tá? Você tem um sensor aqui de 4x de zoom óptico. Então tem 4x de zoom óptico, tem uma câmera grande angular aqui, ele tem uma grande angular de 12 megapixels, essa é a que tem a contagem mais baixa de megapixels, é a grande angular. Pixels do tamanho de 1.25 microns f2.2, um ângulo de visão não tão aberto, cara, são 114 graus de ângulo de visão. A câmera principal é uma de 50 megapixels, sensor Samsung, faz aqui o Quad Bayer, que é a junção dos pixels de 1.2 microns, f1.85, tá? Um ângulo de visão de 83 graus. Essa câmera aqui, que é a câmera de 4x de zoom, tá? Que vai até 20x no digital e a gente vai mostrar para vocês em outro vídeo, tá? É uma câmera de 48 megapixels, tá? Tanto a principal quanto a essa aqui tem estabilização ótica, além de estabilização digital, obviamente, que deve ser nada mais, nada menos que muito boa. Vamos testar também, tá? Você tem aquele zoom de áudio nesses caras aqui, enfim. Depois a gente vai mostrar para vocês. Movendo para a parte da frente, aqui na frente a câmera frontal é uma câmera aqui de 11 megapixels, 1.22 microns, tá? f2.2 com ângulo de visão de 94 graus. Você dá para ter aquele ângulo mais aberto também. Você pode clicar e vai abrir e vai ter um ângulo um pouco maior ou um ângulo um pouquinho mais fechado. Ele tem vários modos aqui, eu vou abrir aqui o app de câmera para vocês.
tá? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele tem... vou até deixar isso aqui. Ele tem aqui a 0.7, já denota que não é uma grande angular super angulada, porque geralmente é 0.5, tá? Então essa grande angular de 12. A principal aqui de 50 megapixels, que faz o quad Bayer. Aqui a gente tem um zoom digital de 2x, e se a gente partir para cá, é um zoom óptico, ele usa a lente, aquela periscópica lá, para fazer 4x. Óbvio que ele pode inteligentemente utilizar a câmera principal se ele perceber que tem pouca luz, tá? Já que essa câmera aqui é f3.5, tá? Ela é um tanto quanto escurinha, tá? Aqui a gente tem os modos de câmera, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, visão noturna, que inclusive dá para fazer fotos, astrofotografia, né? Se você quiser. A gente tem aqui o modo de movimento, que é um modo bem legal, que dá para mostrar para vocês. Vou mostrar a foto uma outra oportunidade, que ele vai fazer como se você já estivesse fazendo um panning, sabe? Quem entende de fotografia, que vai deixar aquele rastro, ou você fazer uma exposição para fazer um light painting, e dá para utilizar esse modo aqui, das duas formas, tá? Ou pegar aquela sensação de movimento, quando você congela um objeto principal e o fundo parece que está em movimento, típico de quando você faz um panning, que você coloca a câmera numa velocidade do obturador mais lenta e segue o objeto para fazer aquela foto bem legal. Eu curto fazer. Voltando para cá, a gente tem modo retrato, né? Aqui, ó, mais uma vez, ó, 1 ou 2x, ó, tá vendo? Você pode utilizar isso ou isso aqui. O modo câmera normal com todas as câmeras, o modo vídeo, que você tem vídeo aqui até 4K 60 na traseira, certo? Ó, pode ver que tem 4K 60 na traseira, e aqui a gente tem os outros modos, tá? O panorama, o Photosphere, que já tem há muito tempo, e o Google Lens. Partindo aqui para a câmera frontal, deixa eu ver aqui, virar ela para cá, a gente não tem, ó, vocês estão vendo meu setup de câmera em cima, a gente não tem a possibilidade aqui de fazer fotos, de fazer vídeos, aliás, no modo vídeo em 4K 60 na frontal. Na traseira tem, e tem todas essas oportunidades de foto aí na traseira, inclusive fazer fotos em RAW. Este cara aqui, pessoal, traz algumas novidades quanto a software. Ele tem um modo aqui que você pode apagar as coisas, né? Tem algumas pessoas que você não queria que aparecesse na sua foto, ele até vai indicar automaticamente, você quer tirar essa pessoa daqui, quando você estiver passando pelas suas fotos na galeria, tá? E você, se quiser, pode fazer manualmente também, indo lá em ajustes e passar a mão para tirar. Às vezes vai funcionar muito bem e às vezes vai não funcionar muito bem. Vou mostrar para vocês também no vídeo de fotos e vídeo deste cara aqui. Tem o modo de tradução simultânea também, cara, tem o software do Google, né? Ele é bem ajeitadinho. O leitor de digital aqui na tela, viu, pessoal? Ó, leitor biométrico aqui na tela é bem rapidinho. Deixa eu fazer o bloqueio de novo aqui, ó. Colocar para vocês, ele desbloqueia bem rápido, como eu falei, câmera frontal aí, aqui tem uma partezinha, mais uma partezinha aqui, que é na corzinha que acompanha aqui a traseira, aqui o laranjinha, então o desbloqueio fica aqui na parte frontal do dispositivo, que é bem legal. Bom, eu acho que eu falei já bastante, vou mostrar agora umas, sei lá, 4, 5, 6 fotos para vocês, que eu vou fazer com ele ainda, né? Vou sair, vou fazer umas fotos, os vídeos vão ser em outra oportunidade, então se inscreve no canal e volto aqui daqui a pouco, depois das fotos, para falar para vocês a minha experiência de uso desse cara depois de fazer umas fotos e utilizar por uns 3 dias. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês viram as fotos aí, eu achei as fotos sensacionais.
Eu vou falar para vocês, eu testei os iPhones 13, o 13 Pro, o 13 Pro Max, testei o Galaxy S21 Ultra. Esse cara tem fotos melhores, tanto na frontal quanto na traseira. Para mim, você pode ter visto outro vídeo aí na internet com outros produtores de conteúdo, outra galera ter falado outras coisas. A minha experiência é que essa câmera frontal faz fotos sensacionais, o HDR é espetacular, fotos noturnas muito boas. E o vídeo também é muito bom. Vocês vão ver no vídeo do vídeo e fotos, tá? E essas fotos que vocês viram por aí foram feitas com ele. Cara, espetacular. Pra mim, melhor do que o iPhone 13 Pro e melhor do que o S21 Ultra. Quanto melhor, não é um monte melhor, mas principalmente HDR melhor e a inteligência dessa câmera é muito boa. Tem um lance muito legal aqui que é poder você ajustar como se tivesse uma curva, né? Para você ajustar a própria luminosidade de forma diferente, puxando as sombras antes de fazer a foto, tá? E aí você pode fazer a foto normal ou fazer ela normal em RAW, as duas. Então você pode ajustar os highlights e pode ajustar as sombras, como se tivesse uma curva. E é muito legal de utilizar. Vídeo, estabilização, espetacular. Cara, pela primeira vez eu vejo um Android fazer stories a nível de iPhone. Os stories gravados direto com o app do Instagram, no Pixel 6 Pro, estão excelentes. Aliás, se você não me segue lá, aproveita agora, tá aparecendo o arroba na tela, @geek.louco. Eu vou deixar lá separado os stories desse cara. Procura aí naqueles destaques para você ver os stories que eu fiz com o Pixel 6. Inclusive, eu nem falei pra galera que era o Pixel 6, eu vou nomear lá a galeria para mostrar para vocês os vídeos feitos e os stories, os melhores stories gravados com Android. E eu não testei poucos smartphones. Como eu acabei de falar para vocês, testei todos, menos o Mini, todos os iPhones 13, todos os 12, praticamente todos os Samsungs S20, S21, S21 Ultra. Nenhum dos caras faz fotos e faz stories como esse cara aqui faz. Stories direto com o app do Instagram, muito bom. Lancezinho pra falar pra vocês, ele às vezes é meio esquentadinho, tá? Então, às vezes até assistindo o vídeo sem um case, eu comprei um casezinho que encontrei no Mercado Livre, daqueles bem basiquinhos, 50 conto, só tinha esse. E ele usando sem capinha, saí pra fazer fotos e vídeos, eu percebi que ele esquenta, não frita não, mas esquenta bem. Assistindo vídeos também, às vezes até assistindo o vídeo com o brilho estiver bem alto, ele também dá uma boa esquentada. A gente tem uma tela aqui HDR, ele é esquentadinho. Não entenda mal, não ferve não, mas ele dá uma esquentada. Com a capinha não senti nunca, mas diretão assim na mão, no pelo, eu senti que ele é bem esquentadinho. Bateria, pessoal, na medição do próprio aplicativo, o que eu consegui foi por volta de todos os dias de 5 horas e meia de tela. Mas não vá achando ruim, porque todos os dias, eu não sei se a medição tá errada, não sei. Todos os dias eu tirando ele 9, 8 e meia da manhã, indo dormir 1 hora da manhã e tinha a bateria 10%, 8%. Então ele é mais do que o suficiente para um dia inteiro para uma pessoa que não joga games, tá? Óbvio que eu fui jogar aqui o meu codezinho e rodou liso sem problemas nenhum. Ah, instala aí o Genshin Impact. Eu não jogo e o Genshin Impact nenhum roda legal, tá? Mas rodou muito bem os jogos. Então, sem reclamação, fluido, fotos boas, vídeos bons, stories bons, áudio bom, ele tem um áudio estéreo aqui, não tem P2, né, óbvio também, e a bateria sim dura para um dia todo. Basicamente, eu diria assim, vocês sabem que eu fico empolgado com alguns dispositivos, né? O meu último Pixel, eu tive o Pixel 4 XL, o último foi o 4 XL, e eu tinha tido antes o 3A XL. Acho que foi o XL que eu comprei lá na Espanha. Então eu não tive o Pixel 5. Espetacular. É o smartphone que eu vou manter, porque ele faz stories bons, e tem gravação de foto e de vídeo excelente, e eu adoro editar no próprio aplicativo do Google. Excelente pra mim. Assim, não é uma recomendação pra vocês, porque não vende, cara. Então, como eu falei no começo do vídeo, você está navegando sozinho comprando um Pixel 6 Pro. Ferramenta espetacular, esperando chegar o S22 da Samsung pra ver se chega nesse cara. Por enquanto não bate, tá? Fotos macro, não faz. Grande angular com autofoco, não tem. Frontal com autofoco, também não tem. O Samsung bate nesses quesitos, mas ele consegue fazer fotos com a câmera de zoom muito bem, certo? Macro até. Mas no que ele faz, é muito competente. Muito. E stories excelentes. Assim, eu vou manter pra mim.
eu vou ficar com esse cara. Eu curti. Como eu tava falando para completar, você comprando ele, você tá navegando sozinho. Se precisar de garantia, não dá. Você não tem jeito, vai ter que tentar importar peças desse cara. E eu já tive um Pixel com problema e fiquei sozinho e perdi, acabei perdendo o cara. Eu dei ele embora depois, não funcionava o áudio, desligação. Enfim, cara, se der ruim, deu ruim, certo? Você tá navegando sozinho. Como você importar da China ou até pior, porque esse cara não vende na China, então pecinha você não vai comprar da China pra esse cara. Você vai ter que importar dos Estados Unidos, achar alguém que troque. Não sei se é um negócio legal pra todo mundo. Espero que não dê pau no meu, mas não é uma recomendação minha pra todo mundo. Certo? Vou ficar, porque é espetacular. Mas não é recomendação minha. A recomendação minha ultimamente se puder comprar no Brasil, compre no Brasil, com garantia, nota fiscal. Se quiser importar e souber que consegue peças facilmente da China, faça a seu bel prazer também. Enfim, galera, esse foi o meu videozinho do Pixel 6 Pro que eu queria muito demais testar, curti demais, vai ser o que eu vou ficar. Escreve aí nos comentários se você comprou, pretende comprar, se tem coragem de importar. Vocês já viram que não é a minha recomendação para todo mundo, porque importando, olha, nas melhores mãos, se você não fizer sozinho, não quiser se aventurar, você vai pagar aí uns 7,5, com muita sorte, certo? Modelo de 128. Fazendo sozinho, se você não for taxado, e eu não contaria com isso, pode ser que você pague um tanto quanto mais barato, tá bom? Enfim, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.